Bom, vamos então ao texto de hoje. Nós fizemos a leitura agora há pouco em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós fizemos a leitura de do versículo 12 até o final, porque como Paulo já chegou no final dessa carta, ele faz algumas advertências, algumas aplicações práticas para a vida da igreja, o qual nós já estudamos esses dias. A primeira questão, irmãos, foi com relação como cristão, como crente, como deve se relacionar com os seus pastores, lá no versículo 12, tá? E também o 13, de certo modo, né? O 12 e o 13. E do 14, o versículo 14 e o 15, foi o que nós abordamos no domingo passado, trata de como nós devemos tratar os demais irmãos, como nós devemos conviver uns com os outros, especialmente com 3 grupos de pessoas que existem na igreja. Eu até falei domingo passado para os irmãos perceberem se estavam enquadrados em um desses grupos. No final, eu acabei esquecendo de fazer a pergunta aos irmãos, para os irmãos relembrarem se estavam em algum desses grupos. O primeiro grupo são os insubmissos, são os desordeiros, são aqueles que vivem desordenadamente, são crentes, mas vivem de forma desordenada e precisam ser repreendidos duramente. Os outros são aqueles que estão desanimados, as pessoas que estão tristes, abatidas, deprimidas, vivendo problemas, sofrendo. São pessoas que estão aí ansiosas. E essas pessoas nós devemos tratar de outra maneira. Nós devemos não repreendê-las duramente como os insubmissos, os desordeiros, mas nós devemos animá-las, como que falando bem próximo, de forma bem tranquila, animando essas pessoas. Então Paulo vai dizer: consolai os desanimados e ampareis os fracos. E aí esse é o terceiro grupo, né? Os fracos. Então o primeiro grupo são os insubmissos, os desordeiros. O segundo grupo, os desanimados. E o terceiro grupo, segundo o versículo 14, são os fracos. Aqueles que são convertidos, mas ainda não amadureceram o suficiente, e por qualquer coisa eles se escandalizam. Nós temos até uma referência ao texto de Paulo aos Romanos, onde Paulo vai abordar o assunto com mais clareza ali, quanto aos fracos na fé. Muito bem, então Paulo no final ele diz que nós devemos agir com paciência com todos eles, tanto os insubmissos, os desanimados, como também os fracos. Devemos ser longânimos para com todos, no final do versículo 14. E aí o versículo 15, nós abordamos também, fala sobre o mal, do qual nós não devemos retribuir o mal com o mal, ou resumindo, nós não devemos nos vingar. A vingança não cabe a nós, a vingança pertence a Deus, Ele é o Deus vingador, por isso é que nós devemos recorrer a Ele sempre quando nós somos injustiçados, para que Deus venha agir em nosso favor e não jamais fazermos justiça com as próprias mãos. Então é isso que fala o versículo 15. E seguindo esta mesma lógica, o versículo 16 em diante, o versículo... Eu poderia, irmãos, hoje abordar todo o texto do verso 16 até o versículo 22. Mas como eu sempre tenho feito aqui com os irmãos, eu procuro separar os textos de modo que não fique muito sobrecarregado de informações. E mesmo às vezes fazendo isso, os irmãos percebem que há muita informação em um versículo desse, em 2 versículos ou 3, como o que nós veremos hoje. Então eu dividi em 2 partes, o texto do 16 ao 22. A primeira parte nós vamos tratar agora, que é a atitude do cristão com relação a Deus, como o cristão deve se relacionar, podemos dizer, consigo mesmo e com Deus, tá? E o que vai do versículo 16 até o 18, e o versículo 18 até o 22, de como o cristão deve se relacionar ou deve se comportar com relação ao Espírito Santo e os seus dons, especialmente no caso aqui, a profecia. Por isso eu quero tratar especificamente deste assunto, que não é um assunto tão simples, no próximo domingo, exclusivamente
sobre o Espírito Santo, a sua obra e o dom de profecia, especialmente que Paulo aborda aqui no versículo 19, onde ele diz: não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, tá? Abstendo de toda forma do mal, entendeu? Então, este texto nós vamos abordar no próximo domingo para falar exclusivamente sobre a operação do Espírito Santo e os dons miraculosos, especialmente os dons revelacionais, no caso aqui o da profecia, e nós vamos abordar esse assunto com exclusividade no próximo domingo. Por isso eu não quero misturar os dois. Dava para fazer, mas eu quero abordar dessa forma para ficar mais didático aos irmãos. Muito bem, então, diante disso, o texto de hoje, vamos ler novamente o verso 16, 17 e 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém, irmãos? Então, essas três coisas, né, podemos dizer assim, elas se relacionam entre si. Por isso eu fiz questão de separar. Por exemplo, o regozijai-vos sempre, a oração sem cessar e em tudo dai graça. Está tudo intimamente relacionado. Não tem como o cristão aplicar apenas um ou outro e menosprezar qualquer um deles, que então vai estar incompleto. Então nós vamos abordar aqui dessa maneira como está. Tá? Então eu já fiz uma breve apresentação daquilo que nós falamos no domingo passado, e o nosso tema também já anunciei aqui, que é a atitude do cristão em relação a Deus. Então esses 3 versículos abordam bem isso. E agora nós vamos fazer essa relação entre essas 3 formas, ou 3 maneiras, ou 3, como Paulo apresenta aqui, são 3 ordens, né? Vamos dizer assim, são 3 imperativos aqui. Não é uma opção do cristão, é um imperativo, é uma ordem dada. Então, o primeiro é regozijai-vos sempre. Irmãos, essa palavra, ou essa expressão aqui, ela nos remete a muitas outras questões que o apóstolo Paulo mesmo, o próprio Cristo, ou o Antigo Testamento, se nós formos olhar, o próprio Davi, ele vai fazer alguma menção nos Salmos, mas não só nisso, mas só para... eu selecionei alguns textos aqui, principalmente o Salmo de Davi, o Salmo 37, se os irmãos puderem abrir comigo, no Salmo de número 37. Davi, o Salmo é bem extenso, há 40 versículos no Salmo. Ele vai falar sobre a felicidade dos perversos, é temporária, né, a felicidade dos perversos, mostrando que uma pessoa ímpia e perversa, ele pode até ter alegrias, né, mas essa alegria é passageira. No entanto, mostrando que os justos, servos de Deus, a alegria é diferente. A nossa alegria não é uma alegria como o mundo tem, como o mundo se apresenta. Então, regozijai-vos sempre, quer dizer que nós devemos nos alegrar sempre, e nós vamos entender como isso deve se aplicar na nossa vida. Primeiro, Davi vai dizer no versículo 3, eu não vou ler todo o Salmo, porque realmente é extenso, só alguns versículos. Davi disse: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Versículo 7, ele vai dizer: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. O versículo 25, ele vai dizer assim: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Versículo 34, ele diz: espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuires a terra. Possuirás isso quando os ímpios forem exterminados.
O versículo 39 ele diz: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a tua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajude e os livre, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. No Salmo 55, que nós fizemos a leitura agora na devocional, o versículo 22, Davi diz o seguinte: confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Muito bem, irmãos. Então, são essas duas passagens aqui de Davi que eu chamo a atenção dos irmãos, mas tem uma outra passagem de Paulo que ele é extremamente preciso nas suas palavras, muito mais completa, muito mais completa do que aqui em Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, que é em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, e o versículo 4 e o 6 até o 7. Paulo diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, irmãos, é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos agora. A ordem do apóstolo aqui, a mensagem de Deus para a sua igreja é: alegrai-vos. Mesmo em meio às adversidades, mesmo enfrentando perigo, mesmo sendo injustiçados, o cristão, ele é uma pessoa alegre. E qual é o fundamento da nossa alegria, irmãos? Como nós podemos nos alegrar se estamos sofrendo? Porque a nossa alegria, ela não é uma coisa que nós compramos ali no supermercado, não é uma coisa que nós compramos pela internet e aguardamos chegar na semana que vem, ou nesta mesma semana, ou daqui a um mês. Porque a nossa alegria, irmãos, nós não compramos. Na verdade, nós somos comprados por ela. Porque a nossa alegria é Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele faz questão de mostrar nisso, que o cristão, mesmo sofrendo, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por adversidades, ele mantém uma atitude sempre alegre, porque o que nos alegra, irmãos, é saber de que Cristo é o nosso Senhor, de que Ele nos salvou, Ele é a nossa esperança. É nessa esperança, irmãos, que nós nos alegramos, mesmo estando sofrendo, mesmo estando passando por adversidades, mesmo estando passando por perigos. Quando nós olhamos o texto, Paulo vai dizer no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos. Aí Paulo vai dando um recado para as pessoas que sofrem de ansiedade. Um cristão pode sofrer de ansiedade, irmãos, mas ele deve controlar essa ansiedade ao ponto de isso não se tornar algo tão prejudicial para a sua vida. Porque na Bíblia a gente vai ver homens de Deus sofrendo grandemente. Nós vamos ver Davi entrou em momentos de depressão durante a sua vida, mas se nós olharmos os salmos de Davi, nós percebemos isso claramente nos salmos. Mas sempre no final ele regozija a Deus, sempre ele se alegra em Deus, sempre ele louva a Deus por Deus ter tão poderoso, ser a sua fortaleza, o seu refúgio. Então, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Estava vendo um irmão, amigo meu, postou um link da Gazeta do Povo, que é uma revista interessante, um jornal interessante, e eles publicaram lá uma matéria dizendo que as pessoas que vão para a igreja, as pessoas que frequentam a igreja, é assim que está mais ou menos no título da matéria lá, na manchete, as pessoas que frequentam a igreja, elas têm
vida longa, mais do que os outros que não frequentam. Meus irmãos, mas que conclusão interessante que eles chegaram, né? Por que será que o cristão vive mais? É promessa, irmãos. O cristão, se ele for verdadeiramente convertido, ele vai obedecer os mandamentos, e um dos mandamentos é honra pai e mãe para que se prolongue teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Só por exemplo. A pessoa que não bebe, que não fuma, que não gasta o seu dinheiro com essas coisas, certamente ele terá dias melhores sobre a terra, sobre aquelas pessoas que vivem no mundo das drogas, que vivem no mundo do alcoolismo, que vivem no mundo do tabagismo e de outras coisas que destroem a sua saúde. É uma conclusão muito lógica, né? Que eles chegaram. Os cientistas, há tempo, eles vêm, vez por outra sai alguma matéria dizendo a oração, as pessoas que oram, elas estimulam uma parte tal do cérebro e elas acabam sofrendo menos, elas acabam sendo bem mais bem-sucedidas. Mas, irmão, mas que conclusão interessante. É lógico, né? Claro. Tá? Que bom que a ciência está estudando essas coisas, né? Muito bem, então, o apóstolo Paulo, ele nos dá, irmãos, aqui, a senha, né, para aqueles que estão sofrendo, por exemplo, com ansiedade. E o que nós devemos fazer? Uma pessoa que está ansiosa, uma pessoa que está depressiva, ela perde, né, a sua alegria, ela começa a sofrer, ela se isola, ela não quer ter contato com as pessoas, normalmente é isso que acontece, e a primeira coisa que normalmente faz é deixar de vir à igreja, quando um irmão está acometido de um sentimento desse, de tristeza profunda. Então, qual é a palavra de Paulo para esses irmãos? Não andeis ansiosos com coisa alguma, em tudo seja conhecido diante de Deus. E ele continua no versículo 18, trazendo a receita para as pessoas. Paulo está dizendo assim, olha, é lógico, né, irmãos? Eu estou aqui conjecturando, e Paulo também naquele tempo não tinha, Freud ainda não tinha nem nascido ainda, isso, muitos anos antes de Freud, séculos, acho milênio antes de Freud, né? Nada disso. Paulo não recomenda uma sessão de terapia, não é coisa assim. Paulo recomenda a receita, irmãos, está aqui no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Tem como uma pessoa dessa ficar triste, irmãos? Ocupando o seu pensamento com coisas boas, puras, justas, amáveis, de boa fama, que tenha virtude, que existe louvor. Então, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Tá? Aí a pessoa está triste, abatida, e alguém diz assim, olha, meu amigo, minha amiga, você está muito triste, o que nós vamos fazer para animar essa pessoa? Bora lá na festa, na balada, vamos tomar umas ali. Meu irmão, você vai piorar a situação dessa outra pessoa. Ela pode ir lá tomar todas, ela pode dançar, ela pode fazer o que ela quiser lá, mas no outro dia ela desce em um poço mais fundo ainda. Ela desce um abismo mais profundo. O que ela precisa, irmãos, é ocupar a sua mente com a palavra de Deus. O que ela precisa é buscar a Deus. Jesus falou sobre esse assunto, irmãos. Em Mateus 6, Jesus foi muito preciso nas suas palavras a esse respeito. Quando Jesus pregou sobre a ansiedade, a ansiosa solicitude pela vida, como está aqui, ele vai dizer, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste. Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado do curso de sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aí ele continua falando a respeito do assunto, irmãos, e no final ele vai dar a senha de novo, vai dar a receita, assim como Paulo fez lá em Filipenses. Qual é a receita que Jesus dá para as pessoas que estão ansiosas? Buscai, está lá no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. O que uma pessoa ansiosa sofre, irmãos? Ela sofre pelo dia de amanhã, ela fica preocupada com o que vai acontecer. Então, ela sofre duas vezes. Se acontecer, ela sofre duas vezes. Mas se não acontecer, ela já sofreu antecipadamente. É ansiedade, é isso. E Jesus está dizendo aqui, esse assunto é bíblico, irmãos. Está aqui, porque não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Não vamos sofrer só por hoje. Eu estou sofrendo, passando um momento de estresse, né? O teu sofrimento no momento presente é estresse. O futuro é ansiedade. Do passado é depressão. Entendeu? O passado mal resolvido traz depressão. O estresse do dia a dia, eu já disse tudo, né? A correria do dia a dia traz o estresse. E sofrer por aquilo que ainda pode acontecer é ansiedade. E a Bíblia traz remédios para tudo isso. Você não precisa dos discípulos de Freud para curar a sua ansiedade, nem a sua depressão. Você precisa de Cristo. Eu lembro de um irmão que estava depressivo e ele era crente em Cristo, né? E ele foi para a capital fazer esse tratamento, consultar, e a primeira coisa que ele fez foi conversar com o pastor dele. E o pastor dele disse: irmão, o senhor está precisando de um chá, da raiz de Gersé. Ou seja, ele está precisando de Cristo, de se voltar para Cristo, de entregar a sua vida a Ele e confiar somente nele. E certamente, irmãos, porque se nós cremos só nele, nós vamos sofrer muito menos com essas questões. Se nós depositarmos a nossa fé nele, nós saberemos que ele é o nosso rochedo, como o salmista diz, eu olho para os montes e digo, de onde me virá o socorro? As pessoas ficam, quem vai me socorrer? Irmãos, não é o Chapolin Colorado, né? Não é. É o Senhor. Ele é o nosso rochedo. Quem poderá nos salvar, né? As crianças lembram disso, né? É Deus, irmãos, é o Senhor. Ele sim é o nosso rochedo, a nossa fortaleza. Então, há um outro texto, irmãos, que na carta de Pedro, famosa também, já li aqui com os irmãos algumas vezes, mas é sempre bom mencionar, os irmãos saberem, né, no manual, eu tenho dito aqui aos irmãos que a Bíblia é o manual da alma humana, né, vamos dizer assim. Se a gente quer saber, conhecer a nossa alma, então devemos conhecer as Escrituras, porque Deus não só nos fez, como Ele também deixou o manual para consulta. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, no dia que vocês verem um pastor falando para vocês procurarem fazer uma terapia, procurarem um psicólogo, saia deste local ou desta igreja imediatamente. Porque este homem deveria estar levando as pessoas
até a palavra de Deus, como está dizendo aqui. Lançai sobre vós toda a vossa ansiedade. Porque se você for consultar com um psicólogo, ele vai sentar você confortavelmente ali, até aqui reclinado, um pouco deitado no divã, e ele vai ficar ali ouvindo você, e ele vai dizer assim, fale sobre a sua vida. E é nesses termos, irmãos, que a conversa começa. E aí você vai falando, ele vai ouvindo você, ele vai estimulando você a falar mais sobre você. E o tempo todo ele estimula você a falar mais. E você sai dali mais relaxado ou relaxada. Porque você desabafou, alguém ouviu você. É normal que o ser humano queira alguém para ouvir as suas lamuras, as suas lamentações, as suas queixas. É normal, irmãos. Mas aí agora eu chamo os irmãos a atenção para o segundo ponto. É sobre Deus que nós devemos apresentar as nossas lamúrias, as nossas petições. Por isso Paulo vai dizer, orai sem cessar. Porque é assim que a gente faz. Você pode estar... você diz assim, olha, eu preciso tanto de alguém para desabafar. Irmãos, não tem ninguém melhor do que Deus para você fazer isso. Primeiro que ele não vai contar para ninguém. Não é? Ele vai ouvir, porque ele diz, eu queria tanto um amigo que me entendesse. Irmãos, não tem ninguém melhor para entender a gente do que Deus. E como é que você conversa com ele? Irmãos, é simples. Orem. Por isso Paulo está dizendo aqui, na carta aos Tessalonicenses. Por isso Paulo vai dizer agora no versículo 17, orai sem cessar. Veja bem, regozijai-vos sempre, ou seja, a nossa atitude deve ser sempre de alegria, de, mesmo em sofrimento, manter o espírito alegre. Porque, irmãos, não é normal o cristão viver abatido o tempo todo. Não estou dizendo que não tem aquele dia que a gente amanhece e deseja ficar na cama até mais tarde e não quer ver ninguém. Irmãos, acontece com todos nós. Todos nós. Aquele dia que nós amanhecemos mesmo, como diz as pessoas por aí, para baixo, né? Cabisbaixo, tristes. Isso é normal, irmãos, acontece, faz parte da nossa vida. No entanto, não é normal permanecer assim todo o tempo. Não é normal, porque nós temos motivos suficientes, irmãos, para viver alegres 24 horas por dia. Fomos salvos, chamados. Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar vida, e vida eterna, salvação. Essa é a grande razão, o grande motivo, é a nossa esperança, nós devemos nos alegrar na esperança da salvação. Paulo vai dizer algo nesse sentido aqui no final. Né? Então, veja bem, nós devemos manter uma atitude de oração constante. Não é que nós vamos passar 24 horas orando a Deus. Não, irmãos. E não é que nós vamos criar uma rotina tão rigorosa de oração como os judeus faziam, por exemplo, na época dos apóstolos, que eles oravam 3 vezes ao dia, iam ao templo 3 vezes ao dia para orar de forma religiosa. Vê que Daniel, quando estava distante, um país distante, Daniel, naquele horário certo, podia estar quem tivesse, ele parava tudo que estava fazendo e orava ao seu Deus. Os judeus ainda fazem isso, os mais ortodoxos ainda fazem isso até hoje. Os muçulmanos, eles podem estar onde tiver, eles deitam o rosto em terra, virado para a cidade sagrada dos muçulmanos, que é Meca, e oram a Deus, ao Alá, a deles ali, naquele momento. Não, Jesus não está falando disso, irmãos. Jesus está falando de que nós devemos manter os horários. Nós podemos variar os horários, não tem nenhum problema, irmãos. Pode ser de manhã, de tarde, à noite. Você pode estar em qualquer lugar e você orar, porque nós podemos orar em espírito, de forma silenciosa. Nós podemos orar em voz alta, como nós fazemos no templo. Mas, irmãos, Jesus, quando ele nos ensinou a respeito da oração, ele disse para que nós entrássemos em nosso quarto, fechado a porta, orássemos a Deus em secreto, porque Deus nos recompensaria dessa forma. Porque, e ele fala dos hipócritas que saem orando em pé nas esquinas, nos templos, nas sinagogas, nas praças, para serem vistos dos homens. Para serem vistos dos homens. Não é este o propósito, irmãos. A oração é uma conversa privada entre nós e Deus. É certo que nós também fazemos essas orações públicas na igreja,
E isso não está errado. Nós estamos em um ambiente público de culto. E é normal que nós façamos assim. Mas a sua oração pessoal, individual, deve ser a conversa sua com Deus. Seja mais novo, você ora a Deus agora pela manhã, e você conversa com Deus um assunto. E aí no final você não concluiu o assunto, mas aí à tarde ou à noite você vai orar e dizer, Senhor, meu Deus, lembra daquilo que eu estava falando pela manhã? Então tá, eu quero continuar a conversa a partir daí. Irmãos, é isso. Tem alguém melhor para a gente desabafar? Então o que Pedro disse? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Não vou preocupar Deus com esses problemazinhos meus. Não, irmãos. É para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Todas as nossas dúvidas, todos os nossos problemas. Ele é poderoso, irmãos. Ele não é limitado. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. Então, devemos orar sem cessar. Está intimamente relacionado com o primeiro ponto, que é regozijar-se sempre. A alegria do cristão está em servir a Deus, em orar a Deus e saber que nos momentos que ele mais precisa, Deus está presente na vida dele. Porque o pastor pode não estar lá, o irmão amigo pode não estar lá, porque nós somos temporais, nós estamos limitados no tempo e no espaço. Mas Deus não está limitado a isso, irmãos. Deus é infinito, todo-poderoso. Alguns dizem, não, a melhor oração é de madrugada, porque a fila está menor. Meu irmão, isso é dizer que Deus é limitado. Isso é uma blasfêmia contra a palavra de Deus e o próprio Deus. A fila de madrugada está menor. Você já deve ter escutado essa conversa, né? Então, não, irmãos. Qualquer hora do dia. Deus, ele vai nos ouvir. Não é como as pessoas que exercem autoridade em nosso país, por exemplo, o presidente da República. Para você conversar com o presidente da República, meus irmãos, é difícil. Você tem de agendar, você tem de ir com muita antecedência e corre o risco de você não ser atendido. Porque ele é só um, ele é limitado no tempo e no espaço, como governador ou qualquer outra autoridade. Mas Deus não, irmãos. Na hora que nós recorremos a Deus em oração, ele nos ouve. Mas aí tem uma cantora famosa que diz que Deus não rejeita a oração, né, irmãos? E rejeita sim, tá, irmãos? Só para os irmãos saberem. Rejeita. Deus rejeita. Ele vai nos ouvir? Vai. Agora, se ele vai atender as nossas orações, aí é outra história. E às vezes, nós oramos pedindo alguma coisa para Deus e ele não nos dá. Porque ele entende que nós não precisamos daquilo. Hoje nós iniciamos o capítulo 30 de Provérbios, e tem um texto nesse capítulo 30 de Provérbios, irmãos, que nós não chegamos lá ainda, nessa passagem, mas eu quero só dizer uma coisa aqui para os irmãos. O autor desse Provérbios, que é Agur, filho de Jaque e de Missá, ele diz o seguinte: afasta de mim a falsidade, o versículo 8, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem pobreza e nem riqueza, dai-me o pão que me for necessário. Olha que coisa interessante, né, irmão? Porque as pessoas oram, normalmente pedindo riquezas, né? Porque fomos ensinados pela teologia da prosperidade sempre a pedir riqueza, mas na oração modelo que Jesus nos deixou, ele não ensina isso para nós. O que ele ensina é que nós devemos orar a Deus Pai, quando diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade nos céus e na terra, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha o pedido que está ali, irmãos. O alimento necessário, aquilo que nós precisamos. Às vezes as nossas mesas estão fartas e nós nem percebemos. E às vezes nós nem oramos mais agradecendo pelo alimento, né, que Deus nos dá. Então, o autor aqui desse provérbio vai dizer assim que ele não pede nem riqueza e nem pobreza. Por quê? Ele vai continuar dizendo, para não suceder que estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus, porque as pessoas dizem, olha, roubou para alimentar a família, olha que legal, né? É um herói. Não, irmãos.
De jeito nenhum. A Bíblia não dá margem a isso não, isso é pecado. Seja a pessoa esteja na mais extrema pobreza, ela jamais deve roubar, ela jamais deve furtar, como diz aqui o texto. Então, o autor ele pede a Deus nem riqueza e nem pobreza, para, no caso da pobreza, não venha ele a roubar e trazer, assim, diante de Deus, negar, né, diante de Deus, o nome de Deus ser profanado. E nem riqueza para que ele confie unicamente nas riquezas e não em Deus. Muito bem, então, diante disso, irmãos, Paulo, ele incentiva aquela igreja a orar sem cessar. Há outras passagens de Paulo, irmãos, igualmente importantes. Vou chamar os irmãos a ler só mais duas aqui, para a gente fazer menção disso. A outra é em Romanos. Vamos ler, Romanos 12. E o versículo 12. Ainda ele vai dizer: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Observe que aqui Paulo fala dos dois pontos que nós estamos mencionando. Primeiro, ele fala da alegria. Regozijai-vos na esperança. É nessa esperança da salvação em Cristo, garantida para nós, que nós nos alegramos. Paulo ele vai falar nessa mesma carta de Romanos, no capítulo 8, dos sofrimentos, de como cristão, ele não se entristece diante dos problemas, das adversidades, porque ele tem a certeza da sua salvação. O versículo 31, Paulo diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Veja lá, tá, irmãos? Tribulação ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ou sofrimento? Irmão, só para lembrar, angústia é um dos conceitos da psicanálise de Freud, tá? Angústia. É um mal que, segundo a psicanálise, também eles procuram tratar. Ansiedade, né, angústia e outras coisas nesse sentido, que elas estão bem associadas umas com as outras. Muito bem. Então, ele vai dizer, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui, irmãos, a razão da nossa alegria. Nada pode nos separar do amor de Deus. Tá? A certeza. Mas, irmãos, se você for ver as igrejas arminianas, todas pregam o contrário a isso, exceto algumas que são arminianas de 4 pontos, como a Convenção Batista Brasileira, que crê na perseverança dos santos, que é a doutrina que está relacionada aqui. Mas todas as outras dizem que o cristão salvo pode perder a sua salvação no meio do percurso. A Bíblia diz outra coisa. Jesus diz, aquele que está em mim... Paulo vai dizer bem que assim... Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 8, versículo 1. Tá? Jesus vai dizer que aqueles a quem ele amou, aqueles a quem ele chamou, serão garantidos até o final. Serão guardados. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E Jesus vai dizer que das suas ovelhas nenhuma se perderá. Nenhuma se perderá. Quando Jesus fala da salvação dos eleitos, Jesus fala de vida eterna. E vida eterna, irmãos, não é um período de 10 anos na igreja e outro no mundo. Não, é vida eterna com Deus para sempre. Para sempre. Muito bem, então, para finalizar, mais uma passagem, Colossenses, capítulo 4.
Colossenses capítulo 4, o versículo 2, Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Vê, o segundo ponto que nós estamos tratando é orar sem cessar. O terceiro ponto é em tudo dai graça. O apóstolo Paulo, ele diz aqui: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Irmãos, veja que a ação de graças é o limite, é o freio que Deus coloca nas nossas orações. Porque se nós estivéssemos livres só para orar e buscar a Deus, as pessoas iam pedir coisas horrendas a Deus. As pessoas iam pedir coisas que Deus ia olhar e dizer assim: não, meu filho, tu não está pensando nisso. Mas, se nós oramos e agradecemos o tempo todo, se as duas coisas caminham juntas, e também as três coisas, na verdade, a oração acompanhada do sentimento de alegria constante do cristão e de ações de graça. Porque, irmãos, eu orei pedindo algo a Deus, e Deus não me deu, mas Ele me deu outra coisa. Então, o que eu faço? Eu digo: Senhor, muito obrigado. Olha a atitude, olha como isso é um freio de arrumação nas nossas orações. Ação de graça. Orai, agradecei e alegrai-vos. Tudo junto, tudo ao mesmo tempo. As coisas, elas caminham juntas. Essas três pontos caminham juntos sempre, tá? Então, nós devemos nos alegrar. Então, o que Paulo diz aqui? Perseverai na oração, vigiando, mantendo o sentimento de vigilância. Orai e vigiai. É isso que a Bíblia nos recomenda. Com ações de graça. Agradecendo a Deus. Em tudo dai graça. É isso que Paulo está dizendo aqui em Tessalonicenses. Ele diz no versículo 19, no versículo 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então devemos, irmãos, nos submeter à vontade soberana de Deus. Eu orei a Deus, mas Deus não quis curar daquilo, por exemplo, que eu orei, então eu devo agradecer. Paulo, o apóstolo que escreveu isso aqui, em uma determinada ocasião, ele orou a Deus 3 vezes para retirar dele o espinho na carne. Alguns dizem que era uma doença, possivelmente talvez uma malária, qualquer coisa assim, parecida. E Paulo orou 3 vezes a Deus, e a resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Por que Deus não curou Paulo ali daquela enfermidade que ele estava? Porque Deus queria que Paulo se mantivesse humilde diante dele. Porque foi logo depois que Paulo foi assunto até o 3º céu, a Bíblia diz, e recebeu revelações inefáveis da parte de Deus, coisas maravilhosas. E então Paulo poderia muito bem se exaltar. Olha, eu fui elevado até o 3º céu e recebi revelações maravilhosas. Irmãos, sobre esses assuntos eu vou tratar no próximo domingo, tá? Para explicar melhor aos irmãos. No entanto, Deus envia um espinho na carne de Paulo justamente para mantê-lo ali centrado e dependente de Deus o tempo todo, humilhado diante de Deus. E em tudo dai graça, irmãos. Até mesmo quando nós estamos passando e sofrendo por algum mal, alguma doença, alguma perseguição, alguma coisa ruim nos aconteceu, nós devemos agradecer a Deus também. Porque, no final das contas, só aconteceu porque Deus quis que acontecesse. E a vontade dele está sendo executada. E nós devemos orar sempre, irmãos, para buscar que a vontade de Deus seja cumprida em nós, tanto nos céus como na terra, como diz a oração lá, modelo, a oração do Pai Nosso. Então, se nós oramos a Deus e desejamos que a vontade dele seja cumprida e não a nossa, e quando a vontade dele é cumprida e nós não gostamos, então há uma contradição aí. Se nós oramos, Senhor, seja feita a tua vontade, e aí vem a vontade de Deus, e aí nós não gostamos. Deus, por quê? Mas o que Paulo diz sobre esse assunto lá em Romanos 12? Paulo vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Por isso, irmãos, que os crentes sofrem menos.
Por isso que os crentes vivem mais, têm menos crises de ansiedade do que qualquer outro. Porque nós depositamos a nossa confiança em Deus. Aí nós vamos imaginar aqui, irmãos, uma situação hipotética. Nós estamos orando a Deus, pedindo algo para o Senhor, para que o Senhor venha agir. Mas aí, de repente, a gente abre o olho assim e diz assim, deixa eu dar uma ajudinha aqui, o Senhor está fazendo mesmo? Será? Eu vou dar uma ajuda. Não, irmão, se você orou, entrega na mão do Senhor, confia nele, ele vai fazer. Se ele não fizer, louve a Deus do mesmo jeito. É por isso que nós sofremos menos, irmãos. Eu não estou dizendo que a gente não sofre, tá, irmãos? Mas a gente sofre menos. Por que que os crentes, segundo a pesquisa que o irmão divulgou agora há pouco nos seus status, eles têm vida mais longa do que os outros? Por que que a oração, segundo alguns pesquisadores, dizem que aciona uma área do cérebro do cristão, da pessoa, que faz com que ela tenha menos crises de ansiedade, de depressão, de todas essas coisas? É lógico, irmãos, porque Deus, você está em contato com o Criador. Nós não somos feituras de Deus, criaturas de Deus, feitos por Deus, amados por Deus. Então, quando nós oramos a Ele, o Senhor ajusta, né? Eu não estou dizendo que mas o Senhor reprograma, se for necessário, as coisas na nossa vida. Ele faz do jeito dele. Perfeito. Por mais que a gente não goste no primeiro momento, mas se Ele fez, amém por isso. Seja feita a tua vontade, não a minha. Então, para finalizar, irmãos, só para recordar os 3 pontos. Primeiro, regozijai-vos sempre. Está fácil porque está aqui no texto, né? Regozijai-vos sempre. Versículo 17. Orai sem cessar. Terceiro ponto, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Irmãos, uma aplicação, eu já fiz várias aplicações aqui, mas uma delas que eu anotei, inclusive, para não esquecer, é que hoje em dia a função pastoral da igreja tem sido ameaçada pelos psicólogos. As pessoas têm buscado os psicólogos para buscar orientação sobre estes assuntos que nós estamos tratando aqui. E os psicólogos vão dizer assim, olha, há algo dentro de você que você precisa trabalhar. Vamos ver isso, vamos ver aquilo, a rotina, não sei o quê. Irmãos, são mais, alguns dizem mais de 200, outros dizem mais de 300 tipos de terapias, cada uma conflitante com as outras. Se você conversar com um psicólogo sobre um método terapêutico e você conversar com outro, você vai perceber uma abordagem totalmente diferente. Eles não têm consenso entre si. Os manuais deles são diversos. Os próprios fundadores da psicologia, Freud e os 3 mais famosos, eles se degladiavam, uns chamando os outros das coisas mais aberrantes possíveis, como nós já estudamos aqui nos cultos de quarta-feira, os irmãos lembram? Então, eu digo aos irmãos, o nosso manual é único, infalível. Não há uma única contradição sequer aqui. É perfeito. Quer ver, irmãos? O Salmo 19, Davi escreve uma coisa interessante, irmão, do versículo 7 até o versículo 10. Ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita. E ela faz o quê? Restaura a alma. É isso que a psicologia tenta fazer, né? O psique, estudo da alma. Mas quando que um ateu pode estudar a alma, irmãos? Quem estuda a alma e conhece a alma humana é aqueles que estudam as escrituras. Por isso eu estou dizendo aos irmãos, você compra uma TV e você não sabe instalar, programar, ligar, o que você faz? Você recorre ao manual. Ou ao YouTube, né? Hoje. Mas, quando nós vamos tratar da alma de uma pessoa, a quem nós devemos recorrer? Aos compêndios da psicologia, aos conceitos da psicanálise?
Não, irmãos, nós devemos ir ao manual do Criador. As Escrituras, está aqui. Então, Davi diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Nós estamos falando disso hoje, irmãos. Se você está triste, a palavra de Deus vai trazer alegria. Ela é lâmpada para os nossos pés. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o dedilhado dos favos. Inclusive é um hino que a gente canta aqui na igreja, né, irmãos? Esses versos aqui. Muito bem, então a frase final que eu deixei para os irmãos não esquecerem é que nós não precisamos de autoajuda. Anotem isso, irmãos. Nós não precisamos de autoajuda. Os irmãos já sabem qual é o restante da frase, né? Nós precisamos de quê? De ajuda do alto. De Deus. Autoajuda é uma, como se diz assim, é o que os charlatães usam para enganar as pessoas. Ah, não, tem algo bom dentro de você, e você busca esse algo, se apegue a isso. Não, irmãos, quando nós olhamos para dentro de nós, a única coisa que a gente vê dentro de nós, irmãos, é pecado, é podridão. Não há nada bom em nós, a não ser a manifestação de Deus em nossas vidas, a imagem de Deus, mesmo arranhada, quebrada, destroçada em nossa vida. É a única coisa boa que há em nós. Então, vê como é conflitante o que os psicólogos ensinam e o que a Bíblia diz? Porque todo o fundamento da psicologia, irmãos, é com base no ateísmo de Freud. Freud era ateu, irmãos. Morreu assim. O que Freud pode ensinar sobre suicídio? Eu já falei isso aqui com os irmãos. O que a psicologia pode ensinar sobre suicídio? Ah, é o Outubro Amarelo, é agora, é? Ou é Setembro Amarelo? Pois é, sobre suicídio. Você sabe por quê? Porque Freud não tem nada para nos ensinar sobre isso? Porque no final da vida ele se suicidou. Ele era um usuário de cocaína. Fumante. Ficou com câncer. Ele fedia, irmãos. E no final da sua vida ele ficou isolado. Ele escreveu um livro, uma tese, defendendo o uso de cocaína para os seus pacientes. E ele usava. E ele ficou isolado, irmãos, e aí no final da vida de sofrimento, a família abandonou, e então ele pediu para um amigo, um médico amigo dele, que fizesse o procedimento, injetasse uma injeção letal nele, e ele morreu assim. Isso aconteceu. O que um homem desse pode ensinar para nós sobre suicídio? É o que todo mundo vai estar falando agora nessa campanha deste mês, sobre isso. A psicologia não tem nada para ensinar para nós sobre isso. Quem tem é Deus. Quem tem as Escrituras, a palavra de Deus. Se os irmãos querem alguma coisa sobre o assunto, leia as Escrituras. Busque pessoas que entendam do assunto. Agora eu digo para os irmãos, dentre os cristãos e dos pastores, vocês vão ver um percentual muito pequeno daqueles que realmente ensinam o que eu estou ensinando agora. Porque há muitos pastores que já se renderam à psicologia, já se renderam ao Freud, e estão aí nas suas igrejas abrindo sessões de terapia na igreja. O que a igreja precisa, irmãos, é pregar a palavra e não fazer sessões de terapia. Irmãos, ainda bem que não tem nenhum psicólogo aqui, né? Porque se tivesse, não sei o que aconteceria. Devia se converter, então, ia ficar muito chateado com a gente, né? Mas vamos orar, irmãos. Vamos orar, irmãos. Fica de pé, se podem. Nós vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tua santa palavra que foi lida neste momento, por esta exposição, Pai, que foi apresentada à tua igreja.
Fortalece a fé dos teus servos, ó Pai. Anima os que estão abatidos, cabisbaixos, ó Pai. Que teu Espírito Santo revigore as forças, ó Pai. Traga ânimo, Senhor Deus, para os irmãos. Alegria genuína. Cristo é a nossa alegria, é o nosso Redentor. Alegria, Senhor Deus, que é um fruto do Espírito Santo dado por Ti, ó Deus. Porque os frutos, irmão, ó meu Deus, são do fruto do Espírito, são amor, alegria, paz. Então a alegria faz parte desses frutos do Espírito Santo, como diz Paulo na carta aos Gálatas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós, em meio aos sofrimentos, nós ainda continuamos firmes, confiantes no Senhor, alegres, ó Pai, na certeza, na esperança da nossa salvação, como o Senhor garante na sua palavra. É assim que nós nos alegramos, ó Pai, nesta noite. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço por tudo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.